Amém. Graças a Deus, mais um domingo aqui na casa do Senhor. Fico feliz pela presença dos amados irmãos e que possamos nessa noite deixar o Senhor Jesus fazer esse milagre. Foi ontem a Graça perguntou a mim: pastor, qual seria a música que a gente cantaria antes de o senhor pregar? Eu digo, não, qualquer uma música que tenha a ver com milagre. Só que desde que eu me acordei hoje de manhã, estou meio angustiado, como ela falou da música de Abacuque, né? Hoje está fazendo um ano que eu perdi meu pai e a gente cristão, a gente diz que temos que superar, a gente fala que temos que olhar para frente, mas durante 50 anos aquele homem foi um referencial na minha vida. E não vai se acabar, tudo que ele me ensinou não vai se acabar dentro de um ano. Então, hoje faz um ano que ele partiu, eu acredito, tudo que aconteceu, pelas situações que aconteceu, mas ele teve a oportunidade de, antes de entrar naquela sala vermelha, confessar Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, eu acredito que Deus deu essa oportunidade. E vem muito a falar, porque essa pregação de hoje, eu já tinha planejado ela desde domingo passado, porque ela foi dividida em 5 pedaços, essa pregação. E justamente hoje, fala de angústia, que fala de confronto pessoal. Nós, seres humanos, temos que estar nos confrontando constantemente, porque precisamos ser purificados, limpos com o Senhor Jesus todos os dias. E na hora que a Graça estava cantando a música que fala da referência que ela deu de Abacuque, uma coisa que eu me lembrei muito é que meu pai, ele tinha a visão dele e ele acreditava em um Cristo como revolucionário. Ele acreditava no Cristo como o maior de todos revolucionários. Mas teve uma palavra que ele me disse no dia que a penúltima mulher dele faleceu, né? E a gente conversando, ele disse: realmente, hoje eu vejo que esse Jesus muda as tuas atitudes todos os dias. E é confronto dentro de nós, meus irmãos. A palavra de Deus, ela diz que ela se renova cada dia dentro de nós. Isso quer dizer que todos os dias precisamos ser confrontados diante do Senhor. Eu tive o prazer de viver 50 anos com aquele homem me ensinando a viver como um ser humano, hora certa, hora errada, com os princípios que ele tinha, com a vivência que ele tinha. Mas uma coisa é certa, que eu creio que foi desde Dona Noêmia que ele aprendeu, que a minha avó, que era a matriarca da família, quando ela dizia é isso mesmo, ela nos ensinou uma coisa, uma senhora semi-analfabeta, não sabia escrever, sabia ler pouquissimamente, assinar ela assinava com o dedo, mas aprendeu o principal, um princípio de família. Errado. Na visão dela, da religião dela, ela estava certa. Mas
Mas de uma coisa ela estava certa. Numa coisa ela estava completamente certa, que a própria Bíblia diz. A família é o lugar onde nós aprendemos a conviver todos os dias com os seres humanos, uns com os outros. É a família. E dentro da família você vai ver de tudo. Dentro da família tem de tudo. A família, ela tem de tudo que você imaginar, tem alguém ali que tem. E isso é aprendizado de convivência. E a gente precisa olhar para esse lado, que até as coisas que acontecem no dia a dia, que às vezes até de ruim, servem-nos para nos ensinar. Nos ensinar a buscar mais a Deus, nos ensinar a não andar por aquele caminho, nos ensinar a acreditar que há um Ser Supremo que dirige toda a nossa vida. Basta acreditarmos na vontade dele e no propósito dele. E isso é confronto, porque nós não queremos aceitar muitas das coisas do que Deus tem falado. E quando a gente vem falar de milagres, esse confronto ele sempre vai estar dentro de nós. Eu não me lembro se foi domingo ou foi quinta-feira que eu falei do si, que o si impede muita coisa, muito milagre de Deus acontecer na nossa vida. E esse si é que vive confrontando as nossas vidas a duvidar do poder de Deus em nós. Que a Bíblia diz: se creres, farás coisas maiores do que eu fiz. Deus está dizendo que se eu crer, se você crer, você vai fazer algo maior do que ele fez. A Bíblia diz assim, se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que até hoje é menor do que o grão da chia, né? O grão de mostarda. Eu achava que isso era ilusório, porque a gente quando vê na televisão essas coisas, o grão de mostarda, né? Aí até eu tenho umas versões assim, bem grandinhas, e depois eu fui olhar, o grão da chia é pequenininho, o grão de mostarda é menor ainda. E Jesus está dizendo, se a gente tiver fé do tamanho daquele grão, a gente vai dizer, para aquele monte, sai daí e lança-te no mar. E o monte vai e lança. E muitas vezes a gente é falho nisso. Por quê? Confronto. Nós somos confrontados com as dúvidas que o mundo tem colocado dentro de nós. Mas eu quero que os irmãos acompanhem um exemplo de confronto que Jesus deixou para nós na Bíblia. Abram a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 15. Amém? Eu vou ler os 2 primeiros versículos, e quem puder me ajudar lendo o restante, a gente vai ler até o versículo 20, eu agradeço, tá bom? Quando tiver e eu puder ajudar, eu leio também. A maioria desses versículos são 20 versículos, mas 12 desses versículos é Jesus falando conosco, falando com cada um de vocês. Vocês vão ver aqui se referindo a um assunto, mas eu quero que você veja que quando Jesus ele falou há mais de 2000 anos atrás, mas a voz dele ecoa até hoje dentro do
do seu coração. É para a gente, para nós vivermos isso. O versículo 1 fala assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Por que não lavas as mãos quando comem pão? Versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, morra de morte. 5. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto, sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos, e se um cego conduzir outro, ambos cairão no vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Amém. Vejam só que esses versículo 19, ele relata bem o que é que contamina a cada um de nós. Só que a humanidade e esses fariseus, o desejo que eles queriam era confrontar Jesus. Eles queriam mostrar a Jesus que a lei era maior do que as atitudes que Jesus estava fazendo. Só que Jesus, pela própria palavra, e eu sempre digo que contra essa palavra não há argumento, pela própria palavra Jesus quebra todos aqueles. E a gente vê aqui alguns pontos, separei aqui, 5 pontos que vai nos mostrar o confronto daquele povo diante de Jesus, porque Jesus não estava confrontando ninguém. Jesus estava ali falando a verdade, mas o povo não queria aceitar a verdade de Cristo. E aí é onde é que a gente vai ver, mas pastor, o que é que isso tem a ver com milagre? Volto a dizer, o verdadeiro milagre começa dentro de você. Em você aceitar a palavra de Deus. Quando você coloca isso para dentro de você, quando você aceita essa palavra como substância que vai te dar força, que vai te dirigir a um caminho correto, que vai te mostrar a verdade e que vai te dar uma vida nova, nada é mais importante do que essa palavra. Esse é o primeiro milagre.
começa dentro de você. E aí a gente vai ver aqui que Jesus, ele, no versículo 3, ele diz, porque transgride vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Veja só, os homens confrontaram Jesus falando da lei, né? Versículo 2 diz, porque transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lava as mãos quando comem pão. Isso era uma lei para ele? Era. Em Levítico a gente vai ver uma lei que até eu já falei aqui quando estava no auge da pandemia, que era a lei da higiene pessoal. A Bíblia tem isso. A lei da higiene pessoal. Pastor, eu nunca vi isso. Vai ler o Levítico que você vai ver. Levítico e Números. Você vai ver que tinha lá. Então, hoje está a moda. Passe álcool. Lave a mão. Use máscara. Vocês sabiam que Tire os sapatos dos pés. isso no tempo antigo, o homem, ele não falava diretamente com a pessoa. A não ser se ele fosse mais íntimo dele, fosse um filho, se fosse alguém da família, aí tinha aquela intimidade de falar mais próximo. Mas quando era um estranho, existia uma certa distância entre as pessoas. Por quê? Era a lei da higiene pessoal. Veja só, há mais de 7.000 anos já se falava uma coisa que hoje é que estão propagando. Por que era isso? Por causa dos fluidos que nós soltamos da boca, e aí para não prejudicar as pessoas, principalmente as mulheres que eles tinham como as partes mais frágeis. E aí, homem, se não fosse íntimo da mulher, não poderia olhar para a mulher, encarar a mulher e estar falando com a mulher. Então, são coisas que, cultural, era a lei que existia naquela época. Então, se lavava as mãos, se cuidava. Quando alguém chegasse na sua casa, você tinha que ter uma bacia ali para lavar os pés das pessoas. Hoje eu vejo isso hoje, e olhe lá, não a bacia, mas a casa que tem um terraço, o cara vai lá, tira o sapato ali, não, porque veio da rua e bota. Mas antigamente a gente não fazia isso, a gente não tinha esse cuidado. E aí a gente vai ver que princípios há mais de 7.000 anos atrás, hoje é obrigado a fazer pelo quê? Pela saúde, uma coisa que há mais de 7.000 anos atrás estava falando. E aqui Jesus é confrontado porque aqueles senhores da lei, e aí, meus irmãos, é uma coisa que a gente tem que aprender. Dentro das igrejas, tem muita gente que, por ter alguns títulos, acha que sabe já de tudo. Aqui quem sabe de tudo, sabe quem é? Jesus Cristo. Quem sabe de tudo aqui é Jesus. Porque eu estudei há mais de 15 dias essa lição. Eu estava planejando aplicar ela de uma maneira. Mas Jesus disse, não, vai dar de outra maneira, não é dessa forma que eu quero. Porque quem manda aqui não sou eu, pastor Marco, não, quem manda aqui é Jesus. Se a gente quer ser abençoado, a gente tem que ser direcionado por Ele. E isso tem que ser na nossa vida. Porque o confronto que o mundo coloca aí diante de nós todos os dias é para que nós venhamos nos desviar desse caminho da palavra. Somente isso. E aí a gente vai ser confrontado todos os dias e cabe a nós seguir ou não a palavra. Jesus diz assim, eles perguntam por que os discípulos de Jesus não lavam a mão. Aí
mandamentos de Deus pela nossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Está dizendo aqui, ó, que morra de morte, sabe o que é? Aí você pode dizer, pastor, mas se morrer não é de morte? Não, meus irmãos. Sertão pernambucano eu aprendi isso e depois eu vim entender. Existe morte morrida e morte matada. Eu não sabia. No sertão pernambucano, fulano morreu. E morreu de quê? Morte matada. O que é morte matada? Porque fulano foi lá e matou. Aí eu comecei a compreender. Morte morrida. Chegou a hora, foi dormir e morreu. Pronto. Ele estava doente no hospital. Foi morte matada, porque ele estava muito tempo sofrendo no hospital. Tem essas diferenças, mas quando a gente vai olhar aqui, quando a palavra de Deus diz morra de morte, essa morte aqui é uma morte que primeiramente é o espiritual do ser humano e depois é a carnal. Se você acha que esta carne, que o seu corpo é importante demais para Deus, você está enganado. O que é importante para Deus é o teu espírito, a tua alma. Porque o espírito é dele, vai voltar para ele. Porque quando a gente vai ler lá em Gênesis, ele diz que ele soprou dentro de nós o fôlego de vida, o espírito de vida. Quando nós saímos dessa terra, o espírito volta para ele. Mas a nossa alma, minha esposa essa semana estava falando sobre isso, fez até uma live com uma psicóloga de Alagoas sobre isso. A nossa alma é que ela precisa ser tratada, é que ela precisa ser direcionada, porque o mundo quer confundir, colocando princípios, mas Cristo nos dá a verdade, nos mostra a verdade, nos dando um caminho para alcançarmos uma vida nova. E é essa vida que a nossa alma tem que ter prazer em buscar. Hoje de manhã eu estava aqui, aí a irmã daí fez, o pastor está abatido, o pastor está... Aí ela cantou essa música, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas, espera em mim, né? E ali quando ela falou isso, eu fiquei na minha, só que eu não quis falar, não quis comentar. Eu acho que nem minha mulher sabia muito bem porque eu estava assim, mas desde cedo, com esse sentimento do meu pai, né? E aí a gente vai ver que no dia a dia vai acontecer atropelos na nossa vida, vai acontecer dificuldades, mas que precisamos estar sempre direcionados nesse caminho. Esses homens confrontaram Jesus com a palavra, com a tradição. Veja só, Jesus diz, os homens dizem mesmo assim, os teus discípulos transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões. Veja só, versículo 2. Os homens dizem que os discípulos de Jesus estavam transgredindo a tradição dos anciões. Aí Jesus vai dar uma pancada maior. Aí diz mesmo assim, porque Deus ordenou te dizer, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldize ao pai e à mãe, que morra de morte. Mas Jesus diz assim, ó, porque transgrides vós o mandamento de Deus. É bem claro, Jesus diz, o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Jesus está dizendo assim, por que vocês estão deixando de
fazer um mandamento para cumprir uma tradição. E aí a gente traz para hoje. Quem acredita que essa Bíblia, ou a Bíblia, é a boca de Deus para falar contigo? Amém. Todos acreditam. E por que muitas vezes a gente deixa de fazer o que está na Bíblia para fazer o que o homem manda? A gente deixa de fazer o mandamento do Senhor para fazer uma tradição de homem. Ah, porque não pode isso. Ah, porque não pode aquilo. Me diga na Bíblia aonde é que está dizendo que não pode. Me diga na Bíblia onde é que diz que eu não posso fazer isso. Os homens têm colocado tradições imposto dentro de nós. Sabe para quê, meus irmãos? Para que a gente venha se esquecer dos valores bíblicos. E aí muitos estão vivendo por tradição. Ah, mas fulano faz, então não tem problema. Uma vez eu já disse aqui aos jovens, não é porque a multidão está indo para frente que aquele é o caminho certo, não. Muitas vezes andar com Cristo é andar, muitas vezes não, na maioria das vezes, com Cristo é você andar contra a multidão. Porque é fácil fazer o que os outros fazem. Difícil é obedecer o que Jesus está dizendo para nossas vidas. E a gente precisa fazer isso porque há um confronto dentro de nós todos os dias para querermos seguir para o caminho errado e Deus está mostrando o caminho certo. Na linguagem de criança, é o anjinho mau e o anjinho bom. O anjinho mau, olha, vai fazer isso, aquilo, outro. Aí o anjinho mau, o anjinho mau, né, dizendo, vai, faz isso e aquilo outro. Aí o anjinho bom, não faça isso. Você é de Deus, não faça isso. Assim é na nossa vida. Quantos e quantos aqui já foram confrontados com si mesmo em querer fazer algo e na hora dizer, não vou fazer. Ou fazer e depois se arrepender. Isso já aconteceu. No mínimo eu creio que uma vez com cada um de nós aqui. Eu vou falar de mim, comigo já aconteceu tantas vezes. E geralmente quando eu não ouvi a voz de Deus, eu sempre quebrei a cara. Então isso é um confronto. Mas quando nós deixamos de dar ouvidos à tradição do homem para ouvir aos mandamentos de Deus, o milagre acontece na tua vida. Porque o milagre é isso, meus irmãos. O milagre é você ser obediente a Deus. Jesus, ele diz assim, quando ele chegava no lugar, é chegado o reino de Deus. Ele estava dizendo que iria chegar? Vai chegar o reino de Deus? Não, ele está dizendo que ali estava o reino de Deus. Ali estava um milagre. E na nossa vida, se o próprio Cristo diz que se eu crer, eu irei fazer coisas maiores do que Ele. Por que não está acontecendo? Porque o milagre não está acontecendo em nós. Nós não estamos sendo o reino de Deus naquele lugar. Por quê? Aí eu não posso dizer por nenhum de vocês, eu posso dizer por mim. Muitas das vezes, a tradição do mundo está sendo mais importante do que os mandamentos do Senhor em nossas vidas. A gente tem que prestar atenção. Tem famílias sendo destruídas, famílias sendo bombardeadas por causa da tradição do mundo. O mundo acha bonito
coisa bem fácil. Quem tiver mais de 30 anos vai entender o que eu estou dizendo. 30 anos atrás, uma mulher quando vestia uma bermuda aqui, já era caso de escândalo, não era? Porque estava mostrando o joelho. Hein? Não, mas eu estou falando por causa dos jovens aqui, aí por isso que eu botei 30 anos. Por isso que eu botei 30 anos, por causa dos jovens aqui. Então, a mulher que mostrava o joelho já era um escândalo. Hoje, para você ser sinônimo de mulher vista, tem que mostrar as partes do corpo. Isso é o quê? Isso é princípio de Deus? Não. A Bíblia diz assim, ó, não mostrarás a tua nudez. Mas a tradição do homem está enchendo as famílias. Está trazendo o princípio maligno para dentro das casas. Ah, pastor, eu gosto de me vestir assim. Sim, irmão, mas seja zelosa. Eu tenho problema nenhum com roupa. Mas eu acredito, e aí eu vou ser bem direto, que os homens que estão aqui sabem muito bem o que é isso. Nada que é visto demais chama atenção. Nada que é visto demais chama atenção. Para aqueles homens que têm princípios, com certeza, aquela pessoa vai ser a última com quem ela vai querer se relacionar para uma coisa séria. Veja na minha época, há mais ou menos 30 anos atrás, né? Eu, menino direitinho, não era crente, mas a gente ouviu o quê? Quer arrumar uma mulher direita, quer arrumar uma namorada direita, vá para a igreja. Era isso que a gente ouvia. Se você quer arrumar uma namorada direita, vá para a igreja. Gente, eu vou dizer uma coisa. Hoje a gente não pode dizer isso. Hoje a gente não pode dizer isso. Porque tanto tem no mundo como tem na igreja. Os princípios, os mandamentos do Senhor se perdeu. E aí eu vou dizer, meus irmãos, a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa é da família que deixaram de valorizar o princípio de Deus. Deixaram de valorizar isso. Pastor, eu nunca fui de princípios cristãos. Amém. A Bíblia diz assim que o Senhor não leva em conta os dias de ignorância, os dias de falta de entendimento. Mas se você conhece agora, dá tempo de colocar no eixo. É difícil? O irmão Cícero, Gilson, né? O irmão Gilson deve conhecer isso, esse ditado, né? Não se ensina truque novo a cavalo velho, né? Fica difícil de ensinar truque novo a cavalo velho. Mas por que isso? Ele cuida de cavalo. Se ele pegar um cavalo novo e doutrinar aquele cavalo, não fica mais fácil de ensinar ele? É ou não é? Mas se você já pega um cavalo velho, já sambado já há muito tempo, não vai ser difícil ensinar truque novo a ele? Aí. Então, assim, muitas vezes, é com nós, com a nossa vida. Ah, pastor, eu já ouvi isso. Ah, pastor, eu já ouvi tanto isso hoje em dia. Jesus é amor. Essa palavra Jesus é amor virou moda. Mas
se esqueceu que logo depois dessa frase tem, mas também é justiça. E ele não quer que nenhum de nós saiamos desse princípio. Só que dia a dia esse confronto está sobre nossas vidas. Nós somos confrontados ao que aprendemos do mundo para o que aprendemos de Deus. Eu sou uma dessa situação. Minha esposa cresceu no Evangelho. Ela cresceu dentro do Evangelho. Eu não cresci dentro do Evangelho. Eu cresci dentro de uma cultura religiosa aonde tinha dois sincretismos. A Umbanda de um lado e a religião católica do outro. Eu cresci acreditando que a mesma entidade que tinha dentro da Umbanda fazia o mesmo milagre que a entidade da Igreja Católica fazia. Eu cresci assim. E até era parecido as imagens. Isso foi meu crescimento. Quando eu me converto, quando eu tomo a maioridade, que cresço, fico maior de idade, e descubro dentro da Bíblia, uma Bíblia católica, que eu vou ler o livro de Sabedoria e de Baruque, eu me confronto com a verdade, que fala da origem da adoração, da idolatria. E aquilo ali para mim foi um divisor desmoronou tudo o que eu acreditava. Porque eu fui criado, meu avô dizendo, olha, tem que ir assim, tem que fazer isso, aos pés de fulano, de cicrano e beltrano. E minha avó dizia, você tem que jogar oferenda para fulano, para beltrano e para ciclano. Veja a minha mente como é que era. Aí eu chego na maioridade e descubro que o único Deus verdadeiro é um Deus invisível, que é soberano sobre todas as coisas e que mora dentro do meu coração quando eu abro o meu coração para Ele. E aí eu descubro que para isso acontecer, o milagre precisa acontecer primeiramente em mim. Gente, talvez o que eu vou dizer, muitos de vocês possam achar estranho, porque muitas igrejas já pregou tudo o que eu vou falar agora ao contrário. Se você não é um verdadeiro convertido em Cristo Jesus, se você não é um servo fiel, que confia em Cristo Jesus, tudo o que aconteceu na tua vida não foi milagre. Foi simplesmente um acontecer da vida. Por que eu digo isso? Você lembra do que a gente falou logo no começo? Crer, fé. Em quem você está tendo fé? Em quem você está crendo? Porque se você for crer em algumas entidades aí, a Bíblia diz que para fazer coisas maiores do que Jesus, precisa crer em quem? Não é em Jesus? Então pronto. A Bíblia diz que para eu ter fé, para mandar o monte se jogar no mar, a fé tem que ser em quem? E porque muitas vezes a gente coloca a nossa fé, a nossa crença em seres humanos, em entidades falsas. É difícil ouvir isso? É, mas isso nos mostra que dia a dia, eu e você, precisamos estar sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Porque o milagre precisa acontecer em você. O milagre precisa acontecer em mim. Não adianta, o próprio Jesus diz assim, não adianta você
ser curado de uma perna e ir para o inferno com as duas. Ele diz o quê? É melhor que vá para o céu sem uma perna, sem um braço, sem uma mão, do que entrar no inferno com as duas. Por que isso? Porque não é a parte do teu corpo que Jesus está preocupado, não. Mas sim com a tua alma, o teu entendimento, a quem você está buscando, porque alma, como foi falado na psicologia, né, que teve essa live, alma é mente, é o que você entende, a que Deus está servindo, a quem você crê, em quem você crê. E o mundo está se perdendo porque estão andando em direção a caminhos de tradições de homens. E se esqueceram de andar no caminho da tradição de Deus, dos mandamentos do Senhor. E aí, para a gente não se alongar, quinta-feira a gente continua nesse. Eu quero ler o versículo 19. No versículo 17, Jesus falando, que diz assim: ainda não compreendes que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque o coração prudente do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava falando do corpo? Hein? Não. Porque lá em Levítico ele diz que a lei da higiene pessoal, você precisa lavar a mão. Jesus estava falando aqui do nosso, da nossa alma, do nosso espiritual. Jesus estava falando para mim e para você que nós precisávamos era cuidar do espiritual nosso, da nossa vida pessoal, do espiritual, porque isso sim é importante para ele. Você não vai relaxar o seu corpo, do seu corpo. Você precisa, para ter uma saúde legal, você precisa cuidar do seu corpo. Mas Jesus quer que tudo comece dentro da tua alma. E aí, a minha esposa ontem estava conversando comigo, e a gente realmente na psicologia pastoral, a gente dizia que era corpo, alma e mente, né? E agora, corpo, alma e espírito. E agora é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Por quê? Porque até os psicólogos já botaram na mente que tudo começa no espiritual. E aí eu fui ver que é mesmo. Porque a Bíblia diz que antes de acontecer qualquer coisa aqui, acontece no reino espiritual. Vejam só, eu passei 5 anos estudando teologia, aprendendo a manusear a Bíblia, tive quase 1 ano sobre psicologia pastoral. A Bíblia fala isso, mas a gente, eu e alguns pastores, ainda tinha mania de dizer corpo, alma e espírito. Deixava o espírito por último, aonde a Bíblia diz que primeiro é ele que tem que ser tratado. Está vendo como é que é? Até aqueles que estão trabalhando para ser estudado para isso, a gente vai ver que muitas vezes são enganados pela tradição do homem.
Aí a gente vê aqui, o que é que vai contaminar? Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus está dizendo que o que sai de dentro do teu coração, e aí a gente vai mais atrás, que em Salmo 119, Davi diz assim: escondi dentro do meu coração as tuas palavras, né? Para não pecar contra ti. E aí a gente vai ouvir também na Bíblia dizer assim que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio de Cristo, cheio da vontade de Deus, cheio das palavras de Deus, cheio da bondade de Deus, a gente só vai falar de quem? De Deus. E é esse confronto que faz com que a gente se afaste de Cristo. Porque o mundo está colocando dentro de nós morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O mundo tem colocado isso. Mas Jesus está falando para que a gente venha andar segundo os mandamentos dele. E aí, eu ouvi uma vez de um líder religioso, e aí eu me lembro que minha esposa ela ainda continua, né, sendo professora de escolinha dominical, e o filho desse líder chegou na sala, fez um não sei o que e mentiu. E aí minha esposa disse: não, isso é mentira. Aí o filho disse: não, pai, eu disse que uma mentirinha assim não faz mal não. Aí minha esposa: não existe nem mentira, nem pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Tudo Pronto. é pecado. Não existe pecadinho e nem pecadão, tudo é pecado. Mas veja só, uma criança, filha de um líder espiritual, aonde o pai diz: não, isso é uma mentirinha, de nada vai fazer mal não. E aí a gente vê que é tradição do quê? Dos homens. E tudo começa assim, porque o pecado ele não chega de uma vez em cima de você não, meu irmão. O pecado ele vem, saboreando, mostrando prazer a você. E quando você menos pensa, eu sempre digo que o pecado é feito aqueles açapão de rede, né? Você arma um açapão de rede, aí bota um bocado de comida assim de lado, para o passarinho ir lá e ficar bicando de lado devagarzinho. Quando o passarinho entra mesmo, é o açapão. Pô! A mesma coisa o diabo faz com a gente. O diabo joga migalhas de prazeres, de prosperidade. Porque a Bíblia não diz que ele, quando desceu do céu, a Bíblia não diz que ele perdeu o poder, não. A Bíblia diz que Jesus tem todo o poder, mas o diabo tem poder. E aí, de vez em quando ele está lançando algumas coisas que muitas vezes até crente diz: é de Deus. E se engana. Nós temos que ter esse cuidado, meus irmãos. Cuidado com o que a gente está colocando dentro do nosso coração. Cuidado com o que nós estamos passando para os nossos filhos. Cuidado com o que nós estamos passando para a nossa família. Pastor, minha família já está tudo criado, ainda há tempo. A palavra de Deus diz que tudo começa no reino espiritual. Você hoje, seus filhos já são todos de maiores? Amém, glória a Deus. Mas
Tua oração pode mover céus e terra. Não é assim que Deus diz a Bíblia? Se creres, se tiveres fé, direi a esse monte, lança-te no mar. Então acredita na tua oração. Vive uma vida segundo a palavra de Deus e acredita na tua oração, que ela vai fazer a mudança da tua família, vai fazer a mudança na tua casa, vai fazer a mudança na tua vida, vai fazer a mudança em todo o teu meio. Esses dias Deus tem me falado bastante comigo e me incomodado. Quando eu comecei esse projeto de sexta-feira aqui, eu disse que não era obrigado, nenhum dos irmãos vir, não era obrigação, mas que eu estaria com a igreja aberta aqui para quem quisesse orar. Alguns irmãos já tiveram a oportunidade de vir e de ver, de presenciar como é que é. Mas, meus irmãos, eu posso falar particularmente. Deus tem puxado minha orelha, Deus tem falado comigo, Deus tem me acariciado, Deus tem me dado conselho, eu tenho tido um envolvimento, uma intimidade com Deus, que só eu e Deus sabem. Muitas vezes sentado aqui, ali, prostrado aqui, deitado, mas eu vejo Deus falar comigo. E quando é preciso Ele puxar minha orelha, Ele tem puxado minha orelha, meu irmão. Que a Bíblia diz que Deus, Ele corrige aquele que ama. Então, se você está sendo corrigido por Deus, levante a mão para o céu e dê um glória, porque Jesus te ama. Porque você está sendo corrigido por alguém que te ama. É que Ele não quer te ver no erro. Ele não quer te ver nesse caminho de desgraça, caminho de tradições humanas. Ele quer te ver no caminho dos mandamentos do Senhor. Esse é o maior milagre. Quando nós deixarmos a palavra de Deus ser única dentro de nós. E isso, meus irmãos, não é de uma hora para outra, não. É todo dia. Não é porque você fez hoje que amanhã você vai estar perfeito, não. A perfeição em Cristo Jesus é diária. A busca é diária. Se a gente for olhar a vida dos discípulos, a gente vê aí. Os discípulos estavam de lado de Jesus. Mas muitos deles faziam besteira. Assim é a nossa vida. O que nós temos que aprender é deixar com que esse confronto, que é a nossa briga entre alma, corpo e espírito, venha prevalecer o espiritual. E você só vai prevalecer o seu espiritual, sabe como? Quando se envolver na palavra de Deus. Quando você deixar de dar ouvidos aos princípios tradicionais dos homens e viver pelos mandamentos do Senhor. A gente vai ver algumas coisas aqui, mas pelo tempo não vai dar, mas quinta-feira a gente vai estar aí falando sobre isso. A tradição dos anciões, ela leva a uma vida de escravidão. Por isso que a graça de Cristo já está dizendo, é de graça. Cristo não te cobra nada. Mas Ele só pede uma coisa, que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sei que todos aqui têm a sua fé, estão focados na sua fé. Mas o aceitar Jesus como Senhor e Salvador não é só simplesmente vir aqui, o pastor orar. Não. É
você todos os dias quebrar os tabus da sua vida e procurar viver segundo a palavra de Deus. Amém? Deus possa nos estar nos abençoando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu venho nesse momento te pedir, ó Deus, para que o milagre, ó Deus, da Tua palavra comece em nós. Que este confronto, ó Deus, o Teu espiritual vença. Que essas dúvidas que vêm diante de nós, Senhor, possa ser quebrado com a Tua verdade. E essa Tua verdade, Senhor, mostre-nos, Deus, o caminho que devemos trilhar. E que esse caminho, ó Pai, nos leve a uma vida direcionada pelo Teu Espírito Santo. Pois a Tua palavra diz que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus possamos estar guiados unicamente pela Tua palavra, Senhor. Livra-nos, ó Deus, das tradições humanas. Livra-nos, ó Pai, dos modismos que aí está. Livra-nos, Senhor, das mazelas que o mundo tem querido colocar em nós, ó Pai. Mas que possamos verdadeiramente andar sobre a Tua palavra, Senhor. Direcionado pela Tua palavra, cumprindo os Teus mandamentos. Que quando formos confrontados com o mundo possa ver em nós não a nossa imagem, mas a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor. Pai, que as nossas atitudes venham estar sendo direcionadas por Ti. Que as nossas palavras venham ser cheias da Tua graça, Senhor. Para que o nosso coração, Senhor, venha se encher de Tua vida, ó Pai. Para que no abrir da nossa boca flua salvação para as pessoas, Senhor. Deus, te agradecemos por tudo. Te agradecemos por esta igreja. Te agradecemos por esta cidade. Te agradecemos por cada um que aqui está na Tua igreja. Deus, Tu sabes que poderia ter mais gente aqui. Mas, Pai, eu acredito que Tu estás movendo o coração dos homens para que vejam que Tu és o único caminho, a verdade e a vida. E que esse confronto diário que o ser humano passa, Deus, que Tu possas estar mostrando a verdade da Tua palavra, a verdade de uma vida direcionada por Ti. Que não nos venhamos nos enganar por ilusões, por fantasias, por tradições, ó Deus, mas que venhamos unicamente obedecer o que está escrito neste livro chamado Bíblia, na Tua palavra. Obrigado, Deus. Que cada família aqui representada possa ser cheia da Tua graça. Que o Senhor possa estar livrando cada um aqui, ó Deus, de algum mal. Protege essas casas representadas aqui, ó Deus. Vai com o Teu Espírito Santo a cada um deles, ó. E que a Tua mudança venha sobre cada um deles, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, meu Pai. Te agradecemos pela a vida da Tua igreja nesse local. E pelos milagres que ainda irás fazer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. Amém e amém. Meus irmãos, vão em paz em nome de Jesus.
Terça-feira